A oportunidade, ela está inexoravelmente vinculada à preparação a priori. Meu pai, apesar de nunca ter conseguido empreender empresarialmente, ele montou algumas pequenas empresas, mas todas faliram porque ele não era detentor de outras características, tipo conhecimento do mercado, do negócio, da clientela. E aí eu troquei a caixa de engraxate e comecei a vender laranja, só que eu não tinha conhecimento sobre a safra. A safra era sazonal. E, Dr. Janguier, dentro do que você já nos passa como parte do seu legado, é importante, né, registrar que efetivamente receber muito conhecimento é importante, né, mas também essa importância de devolver, né, você o faz através dos livros, através de palestras, enfim, né, de compartilhamento disso. Então a gente recebe, transforma e devolve de algum jeito para a sociedade. E dentro também do que o Dr. Janguier disse, tem gente que está assustada com as mudanças, né? Você não tem que se assustar, você tem que se preparar para elas e efetivamente talvez isso leve a uma remodelação, a um realinhamento de caminho. Você estava falando da Kodak, né, que é um grande exemplo, né, de alguém que não se inovou. Ontem eu estava conversando com um novo projeto biográfico da Poloar, né, de ar-condicionados, e eu estava ouvindo um pouco da Fujitsu, né, que hoje faz um monte de máquinas, entre elas de ar-condicionado, justamente fugindo daquela situação apenas, né, da máquina fotográfica. É a importância da reinvenção de tudo. Você está sempre procurando ser criativo, ser inovador, acompanhar a evolução da humanidade e utilizar especialmente instrumentos para inovar. E as pessoas pensam que inovação consiste apenas em utilização de tecnologias modernas. Não, você inova de várias formas. Tecnologia moderna é apenas um dos instrumentos, embora seja o instrumento mais importante da inovação. Daí a importância das empresas e até das pessoas físicas utilizar a tecnologia hoje, acompanhar a evolução tecnológica hoje, pena de sucumbir à modernidade. Algumas manchetes, quando apresentam na sua riquíssima trajetória, né, inspiradora, transformadora, dizem que é o menino engraxate que se tornou bilionário. Então, explica um pouquinho desse menino engraxate, porque vou te contar uma curiosidade, Dr. Janguier. Eu estou no 30º livro biográfico. Muitos dos grandes empreendedores brasileiros vieram de muito humilde, mas tinha uma veia empreendedora da mãe. Mesmo que fosse dona de casa, enfim, a mãe era organizadora da situação, criativa. Então, conta um pouquinho dessa casa e o primeiro empreendimento. Então, infelizmente, meus pais... Eu até expliquei que se você é de uma família empreendedora, você tende a ser empreendedor. Os meus pais nunca foram empreendedores empresariais, mas sempre tiveram algumas características dos empreendedores, que foi, meu pai, apesar de não ter oportunidade de estudar, meu pai sempre foi muito trabalhador, muito corajoso, muito ousado, muito determinado, muito disciplinado. Então essas são características essenciais dos empreendedores de sucesso. Meu pai, apesar de nunca ter conseguido empreender empresarialmente, ele montou algumas pequenas empresas, mas todas faliram porque ele não era detentor de outras características, tipo conhecimento do mercado, do negócio, da clientela, por aí vai, mas ele era detentor de características básicas para empreender na vida. Ele sempre foi ousado, corajoso, trabalhador, sempre foi muito íntegro, muito honesto. Eu costumo dizer que que sucesso é modelagem, a gente tem que modelar as pessoas. Meu pai foi uma pessoa que eu me modelei em alguns aspectos. Por exemplo, eu trabalho muito hoje, pelo menos 12 a 14 horas por dia. Sempre trabalhei, para mim é um prazer trabalhar. E quando você trabalha naquilo que gosta, o trabalho se torna divertimento, lazer. Né? Então eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre trabalhou muito, mas muito mesmo. Embora trabalhava braçal, né? Eu trabalho braçal. Infelizmente ele não teve oportunidade de estudar. Mas aprendi com meu pai também o cumprimento dos deveres, o cumprimento da palavra. Ele dizia que uma vez você tem que negociar, mas uma vez dada a palavra você tem que cumprir, porque é no fio do bigode. Então eu modelei muito esses aspectos com o meu pai, né? Mas apesar de não ter sido filho de pais empreendedores empresariais, porque a minha vida inteira foi buscando empreender na vida, para vencer na vida, e depois empresarialmente. O meu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate. Eu nasci na Paraíba, numa pequena cidade chamada Santana dos Garrotes, cidade pequenininha, de 8 mil habitantes. E aí meu pai, quando eu tinha 6 anos, ele fugindo da seca, se mudou para Naviraí, no Mato Grosso. Quando eu tinha 8 anos, eu estava em escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, inclusive na Universidade Federal. Meu curso de Direito foi na Universidade Federal, na escola pública.
Daí eu... Era a única que dava para entrar para você? Era a única que dava, só embora fosse a mais difícil para passar, porque a demanda era muito alta, era 50 candidatos para uma vaga. Como eu não tinha condições de pagar uma particular, eu tive que ser determinado superador de universidade para entrar na Universidade Federal de Pernambuco, que na época era uma das maiores do Brasil, inclusive a universidade criada pelo imperador Dom Pedro II, aqui. Ela, juntamente com a Faculdade de Direito do Vale de São Francisco aqui, foram criadas no mesmo decreto, mas a de lá foi instalada lá em Olinda. Então eu, com muita determinação, muita luta, entrei lá. Então a vida inteira eu estudei em escola. Mas quando eu estava vindo na Viraí, eu via meus colegas irem ao matinê aos sábados, ao cinema, e eu não podia ir. Era agricultor, ganhava um salário, não tinha condições de me dar. Então eu resolvi criar meu primeiro empreendimento, foi uma caixa de engraxate. Comecei a engraxar sapatos nas ruas e na Viraí, e comecei a ganhar dinheiro e ir ao cinema e ainda levava meu dinheiro para casa. Aos 9 anos eu resolvi mudar de negócio, porque eu via os colegas de rua vendendo laranja, mexericas, ganhando mais dinheiro que eu. Então uma das características do empreendedor de sucesso é a ambição. A ambição é virtude. O que não é virtude é ganância, mas a ambição é virtude. Você não pode ser ganância, tem que ser ambicioso. Isso eu ensino nas palestras, que você tem que ser ambicioso, tem que querer construir coisas, realizar coisas que gerem valor para você, para sua família e para a sociedade. E aí eu troquei a caixa de engraxate, comecei a vender laranja, focando de casa em casa, só que eu não tinha conhecimento sobre a safra. A safra era sazonal. E aí eu quebrei meu empreendimento. Aí comecei a vender picolé de casa em casa, com os 10 anos de idade. Quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Eu morei lá na cidade pequena, também lá do estado de Rondônia, dos 10 aos 14 anos, estudando em escola pública. Mas é importante registrar que dos 10 aos 14 eu trabalhei como garçom, como vendedor de roupas em lojas de bazar, trabalhei como office boy, trabalhei como locutor infantil. Não, trabalhei locutor infantil numa rádio, a rádio difusora da cidade. Mas o que é interessante mostrar aqui é que o que mudou a minha vida foi um curso de datilografia, aquele curso ASDFG. Até hoje eu digito muito rápido no computador, porque sem olhar, porque fiz aquele curso. Você fez o curso? Fiz. Estava lembrando ontem que eu colocava um papel sulfite aí, né? Você botava em cima e você ficava... E aí, por que ele mudou minha vida? Porque quando eu terminei o ensino fundamental, que é o ensino primeiro grau antigo, lá em Pimenta Bueno, lá não tinha o segundo grau, ou seja, o ensino médio. E aí, terminei o primeiro grau, o fundamental, meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor. Eu falei que não, que queria estudar. E aí peguei minha mala com 14 anos e fui embora pro Nordeste. Cheguei lá, procurei um tio meu que era advogado, ele nem me conhecia. Contei a história toda pra ele, que queria estudar, e ele perguntou... Bateu na porta. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época não tinha computador, tinha aquelas máquinas de Olivetti, alguma secretária datilógrafa, digitando, datilografando as petições. Eu falei, eu sei datilografar. E aí ele fez um rascunho da petição, me deu, o que ele fazia na caneta, me deu rapidinho. Preparado para a oportunidade. Aí ele, rapaz, onde é que você aprendeu a datilografar tão rápido? Aí eu contei a história. Ele falou, eu vou lhe dar um emprego aqui para você trabalhar como office boy, para datilografar minhas petições. Procure aí uma escola pública, procure um quarto para morar. E aí começou a minha vida, realmente. É importante destacar o que você mencionou aí. A oportunidade, ela está inexoravelmente vinculada à preparação a priori, à preparação atraente. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse com habilidades adquiridas, se eu não tivesse feito aquele curso com a habilidade de datilografar, o meu tio não ia me dar o emprego, não ia me dar o trabalho, porque eu não sabia fazer nada mesmo. Talvez me desse até um emprego de varredor, mas eu acho que não iria me dar. Ele depois me disse que não iria me dar. Mas graças à minha habilidade, graças ao curso que eu fiz, a preparação, fez com que eu aproveitasse a oportunidade.